pessoal, meu nome é Magda, vou trabalhar com vocês o processo penal e hoje especificamente a gente vai trabalhar com o Instituto da Mutatio Libelli. O que é essa Mutatio Libelli? A Mutatio Libelli, ela está prevista lá no artigo 384 do CPP. Acompanhem comigo aí a leitura do artigo 384. O artigo 384 diz que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova ou existente nos autos de elemento ou circunstância da infração não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em incriminação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. O que é, então, a Mutatio Libelli? Antes da gente trabalhar especificamente com o conceito da Mutatio Libelli, a gente precisa entender que no processo penal, o réu ele se defende dos fatos que foram narrados na inicial acusatória, pouco importando a classificação jurídica que tenha sido dado ao delito. Então, o que importa para o acusado é a narrativa fática lá na inicial acusatória. É daqueles fatos que o réu vai se defender dentro do processo penal. Se ao longo do processo houver uma modificação dos fatos iniciais, o réu esses novos fatos precisam ser incluídos no processo para que o réu ele possa se defender. E é aqui que surge então a Mutatio Libelli. Na Mutatio Libelli, ao longo do processo, surgem provas, surgem elementares, surgem novas provas que não estavam contidas na inicial acusatória. Há uma alteração da imputação original trazida pelo Ministério Público ou pelo querelante. Muda-se aquilo que foi inicialmente narrado. Se surgirem essas novas provas, essas novas elementares, o Ministério Público precisa trazer isso para o processo, para que o réu ele possa se manifestar acerca dessas novas provas. Não pode simplesmente o Ministério Público se valer dessas novas provas e pedir a condenação do acusado e o magistrado vier a proferir uma decisão com base nessas novas provas, sem que essas provas tenham sido incluídas no processo. Então, como que funciona a Mutatio Libelli? Surgindo novas provas, surgindo novas elementares que não estavam inicialmente na inicial acusatória, o Ministério Público deverá promover o aditamento da peça acusatória. O que é esse aditamento? É uma complementação da peça inicialmente apresentada. Na verdade, é uma nova denúncia apresentada aqui pelo membro do Ministério Público. Só que essa nova denúncia vai acontecer no meio do processo. A partir do momento que a gente tem notícias de novas provas. O Ministério Público, então, no prazo de 5 dias, fornece o aditamento da peça acusatória e traz esses novos fatos para dentro do processo. Então, na Mutatio Libelli, como eu falei para vocês, a gente altera aquela inicial apresentada anteriormente. Há uma modificação da base fática, há uma alteração dos fatos ao longo do processo. Vamos dar um exemplo aqui para facilitar essa visualização de como que funciona a Mutatio Libelli. Vamos supor que o Ministério Público lhe ofereceu uma denúncia imputando ao acusado o delito de furto. Lá na narrativa fática, ele narrou a ocorrência de um furto, artigo 155 do Código Penal. Narrou a ocorrência de um furto, detalhou todo como que aconteceu o furto. Na classificação jurídica, classificou, pediu a condenação do sujeito nas penas do artigo 155, nas penas do furto. Vejam que aqui não há um erro na classificação jurídica. Os fatos, eles se adequam à classificação jurídica. Então, os fatos furto, classificação jurídica, artigo 155. Porém, ao longo do processo, lá na instrução probatória, surgem provas de que, na verdade, o delito ocorrido não foi furto. Teve ocorrência de violência para a prática desse delito patrimonial.
E a gente sabe que se houve prova de violência na prática do delito patrimonial, não é caso de furto, mas sim de roubo. Então aqui vai haver uma modificação da inicial apresentada pelo Ministério Público. Veja que o delito inicial era furto, porém ao longo do processo surgem provas de que houve violência para a prática desse delito patrimonial. E aqui a gente vai modificar o delito. A inicial, a base inicial da denúncia, ela vai ser modificada. O Ministério Público, diante da ocorrência do surgimento dessas novas provas, dessa prova de violência, ele deverá apresentar um aditamento. Falar, olha, a inicial apontou a ocorrência de furto, porém, ao longo da instrução probatória, tivemos notícias de que houve ocorrência de violência. Por isso, peço a modificação da inicial para pedir o processamento e a condenação do sujeito pelo delito de roubo. Aqui surgem provas que vão modificar o delito. Você vai modificar os fatos inicialmente narrados. É assim que funciona a mutatio libelli. Na mutatio, não há um erro de classificação jurídica, como ocorre lá na emendácio. Aqui na mutatio surgem provas elementares que até então eram desconhecidas pelo membro do Ministério Público. O Ministério Público não tinha conhecimento de que ocorreu violência para a prática do delito patrimonial. Tomando conhecimento disso, o Ministério Público oferece um aditamento modificando a inicial apresentada anteriormente. Tudo bem? Ainda seguindo a questão do aditamento e da mutatio libelli, a doutrina trabalha com diferentes espécies de aditamento. Quais seriam essas modalidades de aditamento? Duas, basicamente: próprio e impróprio. O próprio ainda é subdividido em real e pessoal. O que é o aditamento próprio real? Aqui é quando a gente tem a inclusão de novos fatos. Por exemplo, a ocorrência de violência. É um novo fato que surgiu ao longo do processo. O Ministério Público, então, realiza o aditamento para incluir esse novo fato ao processo. Já o aditamento próprio pessoal é para a inclusão de novos sujeitos. De repente, o Ministério Público apresentou a denúncia somente contra um sujeito, contra um acusado. E ao longo do processo, surgem provas de que, na verdade, ele não estava sozinho. Tinha mais um com ele no momento da prática delitiva. Tomando conhecimento disso, o Ministério Público oferece o aditamento para chamar esse novo acusado para o processo. Então, esse é um aditamento próprio. O real com a inclusão de fatos e o pessoal com a inclusão de novos sujeitos, de novos acusados no processo. Já o aditamento impróprio, ele não é bem um aditamento, tecnicamente falando. O aditamento impróprio é simplesmente para correções da denúncia originária. Não há novos fatos, não há novas provas, não há novos sujeitos aqui. O aditamento impróprio serve simplesmente para correções da inicial apresentada. De repente, o Ministério Público esqueceu de colocar a hora ou o local em que o delito aconteceu. Ao longo do processo, ele arruma essa situação, ele corrige esse vício, e aí a doutrina costuma chamar de aditamento impróprio. Então veja que o aditamento impróprio não é tecnicamente um aditamento, já que eu não estou incluindo novos fatos ou novos sujeitos aqui. Simplesmente serve para corrigir vícios da inicial anteriormente apresentada. Trabalhando ainda, claro, com a mutatio libelli, dentro dessa questão do aditamento, falei para vocês que a mutatio libelli ocorre quando surgem novas provas, novos elementos que até então eram desconhecidos do Ministério Público. Surgem ao longo do processo. Surgindo esses novos fatos, essas novas provas, o Ministério Público promove o aditamento e inclui esses fatos aqui no processo. Incluídos esses novos fatos, há necessidade de oitiva da defesa novamente? Ou eu posso seguir o processo normalmente e o juiz pode prolatar a sentença sem ouvir a defesa? Claro que aqui, gente, com o aditamento, a gente obrigatoriamente precisa ouvir a defesa. E por que eu preciso ouvir a defesa? Porque eu modifiquei os fatos.
Se eu falei para vocês que o réu se defende dos fatos no processo penal e houve uma modificação desses fatos, é claro que eu preciso intimar a defesa para se manifestar sobre esses novos fatos. Voltando lá no nosso exemplo, falei do nosso exemplo do furto e do roubo, até então o réu vinha se defendendo da prática de um furto. Se o Ministério Público inclui agora esse alimentar trabalhando com a violência, é claro que o acusado precisa se defender sobre esse novo fato. O juiz ele não vai poder condenar esse acusado por roubo sem que ele tenha se manifestado. Vejo que até é um delito bem mais grave, vai ser aplicada uma pena maior. Então o acusado ele precisa se manifestar, ele precisa se defender. Até então ele só se defendeu do furto. Então você precisa abrir oportunidade para a defesa para que ela ofereça uma nova resposta, agora em relação a essa elementar que surgiu ao longo do processo. Então, segundo o artigo 384, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, eu preciso abrir prazo para a defesa se manifestar. Porque a defesa até então, ela vinha se defendendo dos fatos narrados lá na primeira inicial. Se eu modificar esses fatos, eu preciso que a defesa se manifeste sobre esses novos fatos trazidos ao longo do processo. Ainda sobre essa questão da defesa, eu preciso realizar uma nova oitiva de testemunhas e um novo interrogatório do acusado? E aqui a resposta também é positiva. Com o aditamento, o Ministério Público ele pode arrolar 3 novas testemunhas. Intima-se a defesa para que se manifeste sobre esse aditamento e nessa nova defesa ela também pode haver o arrolamento de 3 novas testemunhas. Havendo arrolamento de novas testemunhas, claro, o juiz deverá marcar uma nova audiência de instrução, onde essas testemunhas serão ouvidas. E obrigatoriamente, independentemente de qualquer pedido das partes, eu tenho que realizar um novo interrogatório. O acusado, ele deve ser ouvido novamente acerca desses novos fatos. Ah, mas já foi realizado um interrogatório anteriormente, não precisa de novo interrogatório. Não. Precisa sim de um novo interrogatório. A defesa pediu a dispensa do interrogatório. O juiz é obrigado a designar um novo interrogatório para o acusado. Um novo interrogatório tem que acontecer independentemente da manifestação das partes. Claro, se o acusado quiser chegar no interrogatório e não falar nada, ou se não quiser comparecer, tudo bem, mas o juiz precisa designar uma nova data para interrogatório. O novo interrogatório é uma questão obrigatória. E se houver novas testemunhas, arroladas no aditamento e na nova defesa, também deverá ter essa audiência de instrução dessas novas testemunhas. Isso aqui está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 384 do Código de Processo Penal. Então, oferece-se o aditamento pelo Ministério Público no prazo de 5 dias, inclui esses novos fatos no processo, intima-se a defesa para se manifestar sobre esses novos fatos, também no prazo de 5 dias, pode haver também o arrolamento de 3 novas testemunhas, e aí o juiz designa uma nova audiência de instrução de testemunhas e obrigatoriamente um novo interrogatório. E lembrem que aqui, por que eu tenho que ouvir a defesa novamente? Porque os fatos foram alterados. Se o réu se defende dos fatos, esses fatos foram alterados, obrigatoriamente ele precisa se defender dessa alteração que ocorreu. Ainda quanto a essa questão de aditamento, se o Ministério Público ele promover o aditamento, incluir esses novos fatos, lá no nosso exemplo, furto, surge prova de violência, agora incluo e peço a condenação do acusado pelo delito de roubo. O juiz, ele obrigatoriamente, se for condenar, tem que ser pelo delito de roubo, ou ele pode escolher entre o furto e o roubo. Ele fica adstrito aos termos do aditamento, ou ele escolhe se ele vai pela imputação originária ou pela imputação superveniente. Qual que é a atitude do juiz diante de um aditamento? Aqui, pessoal, o 384, parágrafo 4º, parte final do Código de Processo Penal, diz que o juiz fica adstrito aos termos do aditamento. Ele não pode ficar escolhendo por qual delito que ele vai condenar o sujeito, se for para condenar, claro.
Ah, gostei mais desse da imputação superveniente, gostei mais desse da imputação originária. Não. Segundo o Código de Processo Penal, o juiz ele ficaria adstrito aos termos do aditamento. Porém, temos duas exceções aqui. Quando o aditamento for para inclusão de elemento especializante, o que é elemento especializante? Por exemplo, uma qualificadora. A narrativa inicial tratava de um furto simples. Ao longo da instrução, surgem provas que esse furto foi qualificado. Promova o aditamento e inclua a qualificadora. Ao chegar para a sentença para o juiz pode entender que não há provas da qualificadora. Fala, olha, não há provas suficientes para eu condenar esse sujeito por um furto qualificado. Então ele não pode ficar adstrito a esse furto qualificado, essa qualificadora. Nesse caso, quando é a inclusão de elemento especializante no mesmo delito, o juiz ele pode condenar lá pela imputação originária, por um furto simples. Ora, não tenho provas aqui, não há provas suficientes para eu condenar por um furto qualificado. Então você não pode simplesmente condenar o sujeito por um furto qualificado só porque você ficaria adstrito ao aditamento. Na inclusão de elemento especializante, então o juiz ele pode condenar lá pela imputação originária. Ele pode esquecer o que foi dito ali no aditamento. Claro, fundamentar, olha, não há provas suficientes para eu condenar ele por um delito qualificado, mas há provas que condenam pelo delito simples. Então ele pode fazer essa condenação lá pelo delito simples e ignorar o aditamento. Uma segunda exceção é quando a gente tem chamado os delitos complexos. O que é o delito complexo? É a soma de um crime com outro que forma um terceiro. Por exemplo, furto e roubo. Furto tem a violência, a lesão corporal, mais a ameaça. Juntos, eles formam o delito de roubo. Se o sujeito inicialmente foi denunciado pelo delito de furto e ao longo do processo surgem provas de violência ou grave ameaça, o Ministério Público promove o aditamento, incluindo essa nova elementar, e agora pedindo a condenação do sujeito pelo delito de roubo. No momento de prolação da sentença, o juiz, se ele entender que não há provas suficientes da violência ou da grave ameaça, ele pode condenar o sujeito somente pelo delito de furto. Que aqui a gente tem um crime complexo. São dois delitos que formam um terceiro. Então, o juiz fundamentando, claro, pode falar, olha, não há provas suficientes para eu condenar esse sujeito pelo delito de roubo. A violência ela não restou demonstrada com certeza. E havendo dúvida aqui, eu tenho que afastar a violência. Porém, há provas que podem condenar ele pelo furto simples. E aí condena pelo delito de furto. Então, só recapitulando aqui, regra geral e segundo o Código de Processo Penal, o juiz ele fica adstrito aos termos do aditamento. Porém, quando tratar de inclusão de especializante ou crime complexo, o juiz ele pode condenar somente pela imputação originária. Ele não ficaria adstrito aos termos do aditamento. Tudo bem? Seguimos, pessoal. A mutatio libelli ela pode ser promovida em todas as espécies de ação penal pública e ação penal privada? Cuidado aqui. Vamos voltar lá para o artigo 384. O artigo 384, ele fala aqui no seu final em crime de ação pública. Por esse motivo, a mutatio libelli, a maioria da doutrina entende que ela só poderá ser realizada em delitos de ação penal pública, naqueles delitos em que o Ministério Público é o titular da ação penal. Nos delitos de ação penal privada, a parte deveria oferecer uma nova queixa-crime em relação aos novos fatos e em relação aos novos sujeitos que venham a surgir ao longo do processo. Claro que desde que ainda esteja dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, a mutatio libelli, segundo o artigo 384 caput, só poderia ser realizada nas ações penais públicas e não na ação penal privada. A mutatio libelli ela pode ser realizada em segunda instância, em grau recursal. Somente em grau recursal, por exemplo, no julgamento de uma apelação, surgem provas de violência no delito de furto, que mudaria esse delito para roubo.
Posso realizar mutatio libelli em segunda instância? Não. A súmula 453 do STF veda o uso da mutatio libelli em segunda instância. E por que há essa vedação? Porque na mutatio libelli, eu falei para vocês que é uma modificação dos fatos. E nisso, a defesa ela tem que ser ouvida novamente. Em grau recursal, eu não tenho um momento adequado para promover a oitiva novamente da defesa, fazer oitiva de testemunhas, novo interrogatório do acusado. Então, por eu não ter um momento adequado para a apresentação dessa nova defesa, a mutatio libelli é vedada em segunda instância. Não posso realizar mutatio libelli em segunda instância, porque eu não tenho momento para apresentar defesa, não tenho momento para oitiva de testemunhas, não tenho momento para um novo interrogatório do acusado. Ainda, questão da interrupção da prescrição. Como assim? A gente sabe que o oferecimento da peça acusatória e o seu recebimento pelo magistrado interrompem a prescrição. Zera, começa tudo de novo até a publicação da sentença. O aditamento, ele nada mais é do que uma nova denúncia e que o magistrado pode receber ou rejeitar. Se o magistrado receber o aditamento, a interrupção da prescrição, novamente aqui no meio do processo, não lá na publicação agora da decisão, o STJ e o STF já se manifestaram sobre esse caso. E eles entendem que há sim o interrompimento da prescrição, mas somente em relação aos novos fatos, aos novos sujeitos que venham a ser incluídos ao longo do processo. Então, em relação aos fatos anteriores, permanece a interrupção lá no recebimento da inicial apresentada. O aditamento, o recebimento do aditamento, só interrompe a prescrição em relação aos novos fatos ou aos novos sujeitos que venham a ser incluídos no processo. Mas sim, há o interrompimento aqui, a interrupção da prescrição. Pode ocorrer suspensão do processo com o uso da mutatio libelli? De repente eu posso modificar o delito, ele apresenta uma pena, esse novo delito, com as novas provas, as novas elementares, modifica o delito e esse novo delito tem uma pena mínima de 1 ano, em que seria cabível a suspensão do processo. Posso aplicar a suspensão do processo se na modificação do delito, esse novo delito apresentar pena mínima de 1 ano? Sim, pessoal, é plenamente possível a aplicação da suspensão do processo se no momento do aditamento for ele se enquadrar no artigo 89 da Lei 9.099. Nesse caso aqui, a gente aplica o que está lá no artigo 383, parágrafo 1º do CPP, que trata da emendatio libelli, mas pode se aplicar aqui para mutatio libelli também. Ok? E para finalizar, pode ocorrer a incompetência do juízo com o oferecimento do aditamento? De repente, a modificação do delito, ali com o surgimento de novos fatos e novas provas, podem modificar também a competência do juízo? Também é possível. Se ocorrer a incompetência aqui do juízo, o juiz deverá encaminhar os autos para o juiz competente. Ele não vai poder proferir sentença nesse caso, e se ele verificar que com o aditamento também modifica a competência dele, ele encaminha os autos para o juiz competente. Isso a gente aplica também, que está previsto lá no 383, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, se o aditamento puder gerar suspensão do processo, ele pode ser aplicado. Se o aditamento gerar a incompetência do juízo, o juiz deverá remeter os autos ao juiz competente para o julgamento da causa. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, espero que vocês tenham uns bons estudos. Obrigada!